Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo? O pessoal aí tá um pouquinho mais descansado nesse domingo, né? Como é bom a gente iniciar a semana, poder separar um tempo para louvar a Deus, para adorar a Deus e conhecer mais dele. É maravilhoso a gente poder abrir o nosso coração no primeiro dia da semana, né? O primeiro dia da semana a gente se separar e conhecer mais desse Deus, abrir o nosso coração diante dele para sermos verdadeiros, termos esse relacionamento sincero. Aliás, esse é o objetivo pelo qual Cristo chama os seus seguidores e nos chama também, né? Um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro, sem qualquer tipo de máscara, né? Que possa querer transparecer outra coisa. É um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero. Esse é o relacionamento para o qual Jesus sempre nos chama, né? E como a própria palavra diz, né? A palavra sincero, na sua origem, lá em outras línguas, a palavra sincero significa limpo e puro. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas sincero significa limpo e puro. E muitas vezes essa palavra era utilizada por alguns escultores, lá na antiguidade. Quando eles faziam alguma obra, eles falavam, essa obra é sincera. Por que essa obra é sincera? Porque ela não tem nenhum tipo de cera para maquiar algum tipo de imperfeição. Então, toda aquela obra que estava ali, que eles estavam expondo ou vendendo as suas obras para alguém, era uma obra que não tinha alguma coisa para maquiar aquilo que eles tinham feito com as próprias mãos. Tudo aquilo era real, era verdadeiro, era entalhado na pedra, né? Enquanto outros artesãos, outros escultores que não tinham tantas habilidades, né, não eram tão qualificados assim, eles usavam cera para tapar as imperfeições das suas esculturas. E aí maquiavam dizendo, olha só o que eu fiz, né? Mas muitas vezes a cera era para disfarçar essas imperfeições nas esculturas. E é sobre isso que eu gostaria de conversar, né, e que a gente estudasse hoje, né? Esse é o motivo pelo qual eu gostaria de propor a gente ler a palavra de Deus para aprendermos um pouco mais de um relacionamento sincero, um relacionamento íntegro e verdadeiro com Deus. Uma vida cristã sincera. Longe de qualquer maquiagem que possa querer transparecer outra coisa, uma imagem mais bonita daquilo que realmente é. Longe de qualquer tipo de hipocrisia, mas um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. E eu queria convidar vocês então para pegarem as suas Bíblias e abrirem em Jeremias capítulo 7. Lá no Antigo Testamento, depois de Isaías, você vai ler profeta Jeremias. Jeremias 7, do 1 até Jeremias 8, versículo 3. Nós vamos ler todo esse sermão de Jeremias. São vários versículos, mas nós vamos conseguir ler tudo hoje. E diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar. E se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor,
Apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a esse templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor. A minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: essa é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou a sua ira. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele imagens dos seus ídolos. Construíram um alto de Tofete no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Rinom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres, até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes desta geração má preferirão a morte à vida em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor nosso Deus, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que sejamos ensinados pela Tua Palavra, que sejamos guiados pela Tua Palavra, meu Deus. Que essas palavras duras de ouvirmos e de lermos, Deus, possam transformar o nosso coração, possam transformar as nossas vidas e que possamos olhar para o Senhor e procurar descanso e procurar salvação.
Esse é o nosso pedido, meu Deus. Guia-nos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto pesado. Não é um texto fácil de ler. Mas esse texto, ele revela muitas coisas a respeito de Deus. Ele fala sobre a soberania, a santidade de Deus, a sua justiça, seu juízo. Também fala da sua misericórdia e o cuidado de Deus para com esse povo. Jeremias é um homem chamado por Deus para ser profeta em Judá. Uma tarefa que, como vocês devem imaginar, ela não é tão fácil. É uma tarefa difícil, árdua, principalmente se tratando do contexto em que Jeremias está servindo. Se a gente lê a história do povo de Israel, nós vamos ver que inúmeros reis fugiram de Deus, abandonaram a fé. Vários reis fizeram coisas abomináveis. E embora nós tivéssemos alguns reis bons naquela nação, a grande maioria era má. A grande maioria, principalmente os últimos. Principalmente aqueles últimos que eram justamente no tempo de Jeremias. Ele é chamado por Deus nos últimos anos do reino de Judá, antes do exílio babilônico. Jeremias está exatamente naquele momento onde está tudo para desabar. E é nesse momento que ele profere essas palavras. Ele tem como a principal tarefa, e como se fosse assim uma última cartada, Jeremias ele é chamado para falar ao povo e chamar esse povo ao arrependimento, por causa da dureza do coração desse povo, por causa das abominações que eles estavam vivendo. E ao mesmo tempo ele é chamado para profetizar acerca do juízo de Deus, porque esse juízo vai acontecer. E várias vezes Deus vem falando na história de todo Israel, desde o Egito, que se eles abandonarem a Deus, algumas coisas vão acontecer. E Jeremias é o último a falar essas coisas. Dizer, olha, vai acontecer. É um momento difícil para Jeremias passar por tudo isso, mas é isso que ele está nos dizendo e nos ensinando. As palavras dele não são fáceis de assimilar, porém são palavras de Deus através de Jeremias, porque a palavra profeta, quando alguém é chamado de profeta, ele é chamado boca de Deus. Então, e a gente viu em algumas vezes durante esse texto que Jeremias diz assim diz o Senhor. E ele fala aquilo que Deus mandou ele falar. Ele não fala coisas de si mesmo, mas ele fala coisas que Deus mandou. Ele é boca de Deus. E ele fala daquilo que vai acontecer para aquela geração. Diretamente para aquela geração. E de alguma forma indireta, ele também fala para nós hoje. Nos ensina hoje a sua igreja. E ele começa esse sermão, e a gente pode ver logo nos versículos 1 e 2, que Deus manda Jeremias ir na porta do templo. Então assim, ele não vai em qualquer lugar, ele vai na porta do templo. Deus ordena que ele vá e se coloque no lugar central de adoração. Todas as pessoas, quando queriam adorar a Deus, elas vinham ao templo. E aí Deus está dizendo, Jeremias, vai lá no templo, na porta. Porque todo mundo vai passar na porta, tu vai ficar na porta e tu vai falar essas coisas. E provavelmente, esse momento em que Jeremias está falando essas coisas é num momento festivo. Nós sabemos que na história de Israel, Deus estabelece algumas festas comemorativas e todo o povo vinha para Jerusalém e festejava no templo também. Adorava a Deus no templo. E provavelmente Jeremias está se aproveitando de um momento que está toda a nação ali para justamente falar essas coisas. Está todo mundo lá. É o evento mais importante e Jeremias está lá, denunciando a falsidade dessa adoração. Denunciando o coração corrupto desse povo. E justamente por Jeremias ser um sacerdote, é que essa acusação que ele está fazendo diante de todo o povo, ela ganha ainda mais dimensões, ela ganha ainda mais peso. Porque ele está denunciando coisas que o povo está fazendo. Ele está vendo, ele não está simplesmente falando como alguém que não vê essas coisas acontecendo. Ele está inserido naquele meio. Ele é um sacerdote. E as suas primeiras palavras são: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Ele diz isso logo no versículo 3. E esse chamado de Jeremias, quando ele fala essas coisas, corrijam a sua conduta e as suas ações, nada mais é do que um chamado ao arrependimento. Ele está dizendo, gente, vocês estão vivendo de uma maneira errada. Corrijam as suas ações, corrijam o seu procedimento, vivam de maneira diferente. Se arrependam de como vocês têm vivido até aqui e mudem. Reconheçam que vocês têm pecado contra Deus. Eles chamam arrependimento a dependência de Deus. E nós sabemos que quando nós dependemos de Deus, acontece uma mudança nas nossas vidas. Há uma mudança de caráter.
Ela não é forçada, mas ela é natural porque nós nascemos de novo. É isso que a Bíblia vai falar várias vezes. Assim como acontece hoje, no Antigo Testamento, as pessoas também eram salvas por crerem no Deus que a salvaria. Era pela fé, sempre foi pela fé e sempre será pela fé. Mas as obras mostravam o seu compromisso genuíno com esse Deus. Ele não está dizendo, mudem as suas ações para serem salvos. Ele está dizendo, corrijam as suas ações. Mudem. Eles não eram salvos pelas suas obras, mas as suas ações evidenciavam o compromisso verdadeiro e sincero com Deus. Sincero, verdadeiro de todo o coração. E ele vai seguir dizendo, no versículo 4, ele adverte todos aqueles habitantes de Jerusalém para que eles não crescem em palavras falsas. Olha o que ele diz, não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Nesse sentido, talvez você possa se perguntar, tá, mas ele não está na porta do templo. Ele está dizendo que aquele não é o templo que Deus mandou todo o povo adorar? Será que esse não era um templo verdadeiro, era outro? Não, não é isso. Não é isso que ele está evidenciando. O que Jeremias está denunciando aqui é porque o povo estava utilizando aquele templo como uma espécie de amuleto, de fórmula mágica, para que Deus, independentemente do seu estilo de vida, né, da forma com que eles andassem, Deus continuaria os guardando. Não, nós estamos aqui no templo e isso é o suficiente, não importa mais o como nós vivemos. O que importa é que o templo está no meio da gente. O templo está aqui na nossa nação. Deus está conosco. E isso era usado como um amuleto. Essa superstição é que Jeremias está acusando. Dizendo, não confiem nessas coisas. Não é só porque tem o templo no meio de vocês que vocês estão andando com Deus num relacionamento verdadeiro. Ele não está negando isso completamente. Por conseguinte, Jeremias reafirma que a verdadeira fé nunca pode se divorciar de uma obediência sincera. O que, nesse caso, vai incluir também o cuidado para com os mais fracos, os mais frágeis. Ele vai dizer, cuidem do estrangeiro, cuidem da viúva, cuidem do órfão. Essa mudança na vida de vocês, essa obediência a Deus, tem um aspecto prático disso. Não é só vir no templo, não é só crer que existe o templo aqui no nosso meio, mas é agir, é viver de maneira diferente, porque Deus está com vocês. E Deus já havia advertido várias vezes Israel sobre a sua aliança, sobre a aliança que eles fizeram, de que eles obedeceriam a Deus, de que Deus seria o seu Deus e que eles seriam o seu povo. Deus já havia dito que se eles quebrassem essa aliança, eles seriam expulsos da terra prometida e iriam para o exílio. E você pode pensar, não, mas ele falou há pouco tempo. Não, ele falou há bastante tempo atrás e inúmeras vezes. A gente pode ler lá em Deuteronômio, que é lá no Pentateuco, antes de eles entrarem na terra prometida, olha o que Moisés diz ao povo. Em Deuteronômio 28, 25 e 26, ele diz assim, o Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Se vocês quebrarem a minha aliança, é isso que vai acontecer com vocês. Deus disse muito tempo antes. E esse povo, a gente vê errando nas mesmas coisas, se rebelando contra Deus, dia após dia. E então, que quando a gente olha para o sermão aqui de Jeremias, nós nos deparamos com as piores acusações que Jeremias tem contra aquele povo que é hipócrita, aquele povo que não vive um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. Ele diz assim nos versículos 8 até o 10, ele vai dizer, mas isso aqui são palavras de Deus e Jeremias está simplesmente dizendo ao povo, mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Então, ao invés de vocês obedecerem aquilo que eu tenho ensinado para vocês, vocês preferem acreditar que só porque o templo está aqui, dizendo, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor, isso vai resolver os problemas? Não. Vocês preferem se enganar, mas Deus diz que isso não serve de nada. E ele fala, seguindo no versículo 9, vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Jeremias denuncia
esse povo dizendo: vocês se entregaram à mentira, vocês se entregaram à inutilidade. E vocês se entregam nos dias de vocês a uma deliberada transgressão da lei de Deus. Vocês têm vontade de pisar na bola, vocês têm vontade de pecar. Perceba que no versículo 9, Jeremias está citando 5 mandamentos que são quebrados dos 10, que a gente vê lá em Êxodo 20. Ele fala: vocês roubam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês juram falsamente e vocês queimam incenso a Baal, seguindo outros deuses. Eles estão transgredindo a lei de Deus em 5 mandamentos que Deus deixa para eles. É isso que Jeremias está denunciando desse povo. Jeremias está justamente confrontando essa hipocrisia do povo. Não, porque basta eu ir no templo e eu festejar como Deus manda fazer tantas vezes por ano que é o suficiente. Mas o que Jeremias está dizendo é que não basta essas coisas. Isso não é o suficiente, isso não salva vocês eternamente. Vocês têm que confiar e depender de Deus, é isso que importa. Deus não se importa com sacrifícios, Deus se importa mais com o coração quebrantado e contrito. Isso Deus nunca rejeitará. Ele confronta a religiosidade falsa desse povo que trocou a dura verdade pela suave mentira. Porque é muito difícil nós vivermos morrendo todos os dias para nós mesmos e aquele povo obedecer a Deus em todos os seus mandamentos. Era muito difícil fazer isso. E era muito mais fácil dizer: eu vou para o templo, eu vou fazer os sacrifícios que Deus pede, porque isso eu consigo. E aí está tudo kits entre mim e Deus. É o suficiente. É justamente essa mentira que muitas vezes anestesia o nosso coração e que anestesiava o coração desse povo, porque é muito mais fácil dizer: eu tenho que ir para o templo, do que obedecer e morrer para mim mesmo. E aí que vem a questão: a anestesia não cura nada. Se eu tiver uma hemorragia interna e eu for para o hospital, eles não vão me dar uma anestesia, porque a anestesia só para com a dor, mas a hemorragia continua ali, o problema ainda está ali. E a questão que Jeremias está denunciando nesse povo é que vocês estão tentando tapar o sol com a peneira. Vocês acham que somente ir no templo fazer os sacrifícios é o suficiente. É só anestesia. O sangue está ainda jorrando ali, a hemorragia está ainda ali. Uma falsa adoração produz uma falsa segurança, um falso senso de segurança. E é por isso que Jeremias questiona esse povo a respeito de eles tratarem o templo de Deus, o templo do Senhor, como um covil de ladrões. Olha só as palavras que Jeremias usa para acusar esse povo. Vocês estão tratando o templo de Deus como um covil de ladrões. E eu não sei se você sabe o que é um covil de ladrões, mas eu gosto muito de assistir filme de super-herói, e sempre tem os bonzinhos e tem os bandidos, né? Os mocinhos e o pessoal do mal. E o pessoal do bem, eles têm um QG, eles têm uma base onde que eles se reúnem para planejar como é que eles vão salvar o mundo. Mas o pessoal que está tramando conquistar o mundo ou fazer esse mundo sofrer também tem o seu QG, também tem um lugar onde que eles se reúnem para planejar como eles vão dominar o mundo. Esse é o covil dos ladrões. É o lugar onde que os ladrões se reúnem para planejar o que eles vão fazer de mal no mundo. E depois de que eles fazem o que eles querem, eles voltam para esse lugar para dizer: agora a gente está na nossa base, agora está tranquilo, nós estamos seguros. E Deus, através de Jeremias, está dizendo: gente, vocês estão tratando o templo de Deus como um covil de ladrões. Porque vocês vão lá fora, fazem uma barbaridade de coisas, e depois vocês vêm para o templo e dizem: estamos seguros, aqui nós estamos seguros. Mas vocês lá fora fazem coisas repugnantes e coisas que Deus odeia, que Deus condena. É justamente essa comparação que Jeremias se utiliza para denunciar esse povo, o pecado desse povo, da maneira com que eles estavam vivendo. E é tendo isso em mente, gente, que o discurso de Jeremias, o sermão de Jeremias, ele continua. E ele vai lembrar todo esse povo, tá toda a nação ali. E, gente, eles conhecem a história de Israel, eles contam a história geração por geração. E aí Jeremias vai dizer: vocês lembram do que aconteceu em Siló? Lembram do que aconteceu lá? Eles achavam, porque eles tinham a Arca da Aliança, e que depois essa Arca da Aliança estava dentro do templo, eles achavam que por ter a Arca da Aliança eles venceriam qualquer batalha. Não importa se o sacerdócio tivesse corrompido e tivesse fazendo uma barbaridade de coisas. Eles achavam: nós temos a Arca da Aliança, isso nos fará vencer, porque Deus está conosco. Jeremias disse: vocês lembram do que aconteceu? Vai acontecer o mesmo com vocês. Vai acontecer o mesmo. E aí, de novo, vejam como essa história é cíclica. Porque ela vem acontecendo desde Moisés, ela aconteceu no livro de Juízes, ela aconteceu no livro de Samuel, ela aconteceu no livro de Reis, ela aconteceu no livro de Crônicas.
que é no final onde que Jeremias aqui está passando, é o contexto de Jeremias. Em todo esse tempo, vem acontecendo isso. O abandono da fé, rebeldia contra Deus, culto a outros deuses. A memória desse povo é curta. É curta. E quando nós olhamos lá para Juízes, nós vemos esse ciclo fechando sempre. O povo se rebela contra Deus, o povo começa a sofrer, o povo clama a Deus, Deus o socorre. Depois o que eles fazem? Eles abandonam a Deus, depois eles clamam por socorro. E assim fica. E assim acontece com esse povo de Jerusalém durante anos. E por que não dizer com a gente também? Porque está tudo bem, aí eu abandono a Deus. E aí depois eu clamo a Deus porque está acontecendo alguma coisa. E depois Deus me socorre, e depois eu abandono a Deus. É isso que Jeremias está dizendo para esse povo. Gente, olhem para trás, olhem o que aconteceu. O que vem acontecendo e o que vai acontecer de novo. É isso que Jeremias vem denunciando. E todo esse discurso de Jeremias, ele continua com uma palavra direta ao próprio profeta. Porque Deus diz para Jeremias, Jeremias, está falando todas essas coisas, mas só um adendo para ti. Tu não ora por esse povo. Tu não vai orar, tu não vai interceder, tu não vai fazer nada por eles. Tu só vai falar o que eu mando, tu não vai orar por eles. E aí é um mau sinal. Porque a tarefa de um profeta, além de ensinar o seu povo e além de ser boca de Deus, é interceder por esse povo. Tanto pelo povo a Deus, como de Deus ao povo. E quando Deus diz, para de interceder, para de fazer essas tuas funções, indica que o tempo de paciência de Deus, ele está acabando. Está acabando. O povo ali está prestes a ser julgado. Os inúmeros chamados ao arrependimento que foram ouvidos durante vários anos, eles foram ignorados. Foram como se não tivesse acontecido nada. E isso tudo vai chegar um momento em que vai haver juízo de Deus. Jeremias é o último, gente. Depois de tanta gente falando, ele é o último. E ele vem para dizer que vai acontecer juízo. Pensa você dizendo para o seu povo que Deus vai vir e não vai ser de uma maneira tão legal como a gente está esperando. Se coloca na pele de Jeremias, dizendo, gente, Deus vai vir e não vai sobrar nada. E não é com os outros povos, é com a gente, porque a gente fez isso. O destino de Jerusalém estava praticamente selado, ia acontecer. Logo depois de mencionar tudo isso, Deus, através de Jeremias, volta a denunciar o povo sobre os seus muitos pecados, em especial a idolatria. Em especial a idolatria. Ele diz lá no versículo 18, algo que às vezes passa despercebido numa leitura rápida. Ele diz assim, os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses, para provocarem a minha ira. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mães e as filhas preparam a massa. Para quê? Para adorar outros deuses. Para fazer bolos e ofertarem a outros deuses. Famílias inteiras estão adorando outros deuses dentro de Israel. E depois elas vão para o templo e dizendo, está tudo certo, nós estamos seguros. Nada vai acontecer, Deus está conosco. Famílias inteiras, e eles vão lá como se nada tivesse acontecendo. Mas no seu dia a dia, o que eles fazem? Idolatram. Adoram outros deuses, falsos deuses. Essa rainha dos céus é conhecida como Estar para os assírios e também como Astarote para os cananeus. Se você já leu os capítulos e livros antes de Jeremias, certamente você vai ver várias menções a Astarote. O povo estava adorando esse falso Deus. Jeremias então sugere, isso talvez até parece contraditório, porque no versículo 21 ele vai dizer, gente, então peguem agora os seus sacrifícios, os seus holocaustos e comam esses sacrifícios. E se vocês forem ler lá o que Moisés diz para o povo, tanto em Êxodo, Números, Levítico e também Deuteronômio, vocês vão ver que o holocausto não era para ninguém comer. Era para queimar inteiro. E ele diz assim, que vocês comam a carne dos holocaustos. O ponto não é contraditório. O ponto é que Jeremias está dizendo, vocês estão infringindo tantas outras coisas. O que é fazer o sacrifício da maneira certa? Vocês já pisaram na jaca. Agora, não adianta querer fazer um negócio aqui fingindo que está tudo bem. Não, gente. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês obedecem um lado, assim, à risca. Vocês obedecem os sacrifícios à risca, mas aquilo que realmente importa, que é a vida de devoção de vocês a Deus, de adoração a Deus no seu dia a dia, vocês levam de qualquer jeito. No tempo de Moisés, os mandamentos diziam respeito tanto à parte dos sacrifícios, dos holocaustos, mas principalmente a um relacionamento
íntimo, verdadeiro com Deus, que afeta não só a parte do que eu devo fazer para pagar o meu pecado, mas a vida que eu vivo voltada para Deus. Não é só eu faço coisas erradas e eu faço isso para pagar conta. Não, eu faço outras coisas, eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha vida, eu ando em direção a Deus, eu quero servir a Deus, eu amo a Deus. Não é só sacrifício, mas é uma parte prática da vida. Todas as áreas da vida são mudadas. Porém, esse povo obstinado, desde o tempo de Moisés, e isso Jeremias vem afirmando, desde Moisés até agora, geração após geração, vocês vêm errando as mesmas coisas. E pior, ele vai dizer para aquela geração, vocês são a pior geração. Porque os outros vinham errando, mas vocês estão pior do que eles. Parece que vocês vão aumentando os pecados de vocês com o passar do tempo. Gerações e gerações de obstinada resistência a Deus. Que vai resultar no quê? No juízo, no exílio. E aí, Jeremias vai falar quase a mesma coisa que ele fala dos holocaustos. Que ele fala assim, já aproveitem e comem os holocaustos. E aí, lá no versículo 29, ele vai dizer, então, cortem os seus cabelos consagrados. Cortem, pode cortar fora. E joguem fora. Antes, tornaram-se obstinados e foram... Cortem seus cabelos consagrados e joguem fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração, provocou a sua ira. E quando ele fala dos cabelos, a gente talvez possa... mas o que tem a ver cabelo com tudo isso? E talvez vocês já ouviram falar da história de Sansão. E Sansão é alguém do povo de Israel que ele tem um voto de nazireu. O que é esse voto de nazireu? É alguém que deixa o cabelo crescer, ele nunca vai cortar, porque ele é uma pessoa dedicada a Deus. Nós vemos no próprio exemplo de Sansão que a coisa vai ladeira abaixo. E aí, Jeremias está dizendo, gente, vocês estão se achando como se vocês fizessem um voto tremendo, mas vocês estão errando em todas as outras coisas. Então já aproveita, corta o cabelo fora, porque vocês não são consagrados. Vocês estão vivendo em completa desobediência. E Deus está dizendo, eu estou rejeitando vocês. Eu rejeito essa geração por causa da sua corrupção. Eu estou rejeitando vocês. E isso fica ainda mais claro nos próximos versículos. Os versículos 30 até o 3. Olha no versículo 30. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Deus está dizendo, ele reprova. Ele abomina. Essa descrição mostra o quanto esse povo está em completa degradação. O quanto eles não estão nem aí para o que Deus está falando para eles, o que Deus já fez por eles, o que Deus tem feito por eles. Um Deus que é santo, um Deus que é perfeito e que está no meio deles. Olha só, Jeremias deixa muito claro o nível da incredulidade desse povo. Ele diz assim, nesses versículos, que eles estavam profanando o templo com imagens de outros deuses e colocando dentro do templo. Dentro. Eles estavam adorando outros deuses dentro do templo de Deus. Não era lá fora só, era ali dentro. Ele vai dizer que eles estavam sacrificando seus filhos e suas filhas. Sacrificando é matando, gente. Matando seus filhos para oferecer a outros deuses. Uma nação vizinha tinha por costume fazer isso, a nação assíria. E eles cultuavam ao deus Moloque. E eles faziam exatamente isso. Entregavam os seus primogênitos para serem mortos, para apaziguar a ira de Moloque. E é uma coisa que Deus abomina. Ele fala, nem me passou pela cabeça pedir uma coisa nesse ponto para vocês. E vocês estão fazendo essas coisas. Não é só ir para o templo e achar que está tudo bem, mas é muito pior. Vocês profanam o próprio templo, vocês adoram outros deuses, entregando os seus filhos para morrer, queimando eles vivos para outros deuses. Eles estavam adorando e consultando o sol, a lua, os astros, as estrelas, os quais eles amavam e seguiam. Parece algo muito similar com o que a gente tem hoje, né? Abre o jornal, eu vou ver meu horóscopo de hoje. Eles estavam fazendo isso, gente. E muitas vezes a gente fica flertando aqui com coisas assim, mas Deus abomina essas coisas. Só existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Não é para a gente adorar as coisas criadas, mas o Deus que criou todas as coisas. E é então que Deus, através de Jeremias, decreta o seu juízo sobre aquele lugar. Ele fala em Tofete, o vale de Ben-Rinom, esse lugar que acontecia massacre de inocentes, esse lugar vai ser o lugar do juízo de Deus. O vale de Ben-Rinom. E esse lugar, futuramente, vai ser o lugar fora de Jerusalém, onde que era jogado lixo. Era o lixão de Jerusalém. E se a gente ler lá em Mateus 5, 22, nós vamos ver Jesus se referindo a esse lugar.
falando que o inferno vai ser como esse lugar. Pode guardar, pode ler em casa, Mateus 5:22. Jesus vai dizer, vai ilustrar, usando esse lugar, dizendo, o inferno vai ser como lá, que o fogo não cessa, arde constantemente. Deus reprovou e em breve vai julgar a dureza do coração desse povo. Jeremias está dizendo essas coisas, gente. Eu fico pensando, Jeremias ali diante de todo o povo, falta isso aqui para ele não ser apedrejado. E, por fim, as últimas palavras dele é dizer assim, olha, durante o exílio, alguns de vocês, vários de vocês, vão preferir a morte do que estar distantes do que serem exilados. Vocês vão preferir a morte. Pensa o duro juízo de Deus, para a gente preferir a morte do que o castigo de Deus. Nós sabemos que essa profecia de Jeremias, ela foi direcionada diretamente àquela geração, àquele povo, naquele momento, dizendo que vai haver um julgamento daquele povo. E de fato aconteceu. Jeremias viu isso. Ele foi testemunha ocular. Diferente de vários profetas, Jeremias foi um daqueles que disse, vai acontecer. E depois de um certo tempo ele estava lá para comprovar tudo isso. Nós podemos olhar para esse juízo de Deus, para com Israel, para com o povo de Judá, e nós temos muitas coisas a aprender. Muitas coisas. Muitas. Com essa dura mensagem que foi direcionada a essa geração de israelitas. Jeremias está acusando a hipocrisia daquela geração. Mas será que hipocrisia é só algo daquele tempo, lá de trás? Será que hipocrisia viveu uma casca? Era algo que acontecia só nos tempos de Jeremias? Será? Quando nós olhamos algumas páginas, nós chegamos na vida de Jesus, Jesus vai denunciar os fariseus dizendo que eles são hipócritas, que eles são sepulcros caiados. E o que é um sepulcro, gente? É um lugar onde tem gente morta. Tem morte lá dentro. Mas o sepulcro caiado, ele é um lugar bonito, enfeitado por fora, que você olha que, nossa, que obra tremenda, mas por dentro tem morte lá. E Jesus está dizendo para os fariseus, vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas, porque por fora é uma beleza toda, mas por dentro só tem morte. É muito similar com aquilo que Jeremias está dizendo para todo o povo. Vocês vêm aqui com essa pompa toda no templo de Deus, nós estamos seguros, Deus está no meio de nós, olha só, eu faço sacrifícios, olha só o que eu fiz. Mas por dentro vocês só fazem calamidades, vocês só fazem aquilo que Deus odeia. Vocês pecam em todos os instantes e vocês vão ser julgados por isso. Mas a gente falou do tempo de Jeremias, a gente fala do tempo de Jesus, mas a questão é, e hoje? Existe hipocrisia também? Hoje? Ou melhor, nós estamos aqui talvez umas 120 pessoas, tem hipocrisia aqui dentro. Aqui, vamos esquecer lá fora, vamos falar daqui, de nós. Existe hipocrisia aqui? Nós somos, por acaso, sepulcros caiados? Eu sei que é muito fácil olhar para esse texto e falar, meu Deus, esse pessoal de Israel, olha, eles passavam da conta, eles passavam do limite. Que povo rebelde, que povo com coração duro. Talvez você possa olhar para os fariseus e falar, nossa, esse pessoal sabia a lei de cor. E tinha o coração duro porque eles não reconheceram Jesus na frente dele, fazendo as obras que Deus havia prometido que ia acontecer várias vezes e que o Messias iria ser enviado. E ele está ali diante deles e eles não estão reconhecendo. Que pessoal com coração duro. Mas, Ariel, olha, isso que está falando de Jeremias é muita verdade. É muita verdade, isso existe muita hipocrisia no nosso tempo. Olha, é exatamente isso. Tem gente que finge que é boazinha, mas no fundo é má. Tem gente aqui dentro que é assim. Principalmente esse cara que está no meu lado. Esse cara precisa ouvir isso. Ele precisa ouvir porque, cara, Deus precisa transformar o coração dele, porque se não for Deus, quem que vai ser? A gente pode pensar assim, é tão fácil olhar para o lado e dizer, meu Deus, que pessoa com coração duro. Que pessoa hipócrita, que vem aqui, ergue a mão durante o louvor, vai para casa, seus problemas acabaram. Mas o meu convite é para a gente olhar para o nosso coração. Não é olhar para o lado e falar, nossa, meu marido, olha, ele faz isso. Ah, não, mas a minha esposa fez isso. Ah, mas os meus filhos fizeram isso. Ah, mas no meu célula, meu facilitador me falou isso esses dias. Não, olha para o seu coração. Para de olhar para os outros. Porque Jesus, quando chama as pessoas a seguirem ele, ele não chama dizendo, olha para o teu amiguinho do lado e fala para ele seguir Jesus. Ele fala para você seguir Jesus. E a pergunta que fica é, quantos de nós estão aqui levando essa vida, entre aspas, correta? Que nós viemos aqui domingo a domingo, nós batemos o nosso ponto lá na frente, tem a nossa digital. Nós viemos aqui, nós temos praticamente o nosso nome na cadeira.
Nós sentamos sempre na mesma cadeira. E ela é nossa, ninguém pode sentar. Nós viemos aqui domingo a domingo, mas que no dia a dia vive uma vida que não passa de idolatria. Quantos de nós aqui são assim? Hipócritas, como Jeremias está acusando. Que no seu dia a dia vivem uma vida de idolatria. Que idolatram o seu trabalho, que idolatram a sua família, que idolatram os seus próprios bens materiais, que idolatram a si mesmos, ao invés de adorar ao Deus verdadeiro. Quantos de nós são assim? Aí é muito fácil a gente olhar para o povo de Israel e falar, nossa, que povo com o coração duro. Mas e nós? Somos assim também? Quantos de nós aqui vieram hoje à noite só para cumprir tabela? Quantos de nós? Para receber a bênção, o cuidado de Deus, porque se eu for na celebração, Deus vai abençoar os meus dias, vai abençoar a minha semana, porque eu fui na celebração. Poxa, Deus vai me recompensar? Eu fiz um esforço, até tomei um banho depois do sábado para ir na celebração. Mas que lá no fundo não passa de uma religiosidade hipócrita, superficial, supersticiosa, que só porque eu vim no domingo, Deus tem que me abençoar. Quantos de nós não vivem assim? Que no momento dos avisos, ou melhor, nem acaba os avisos, eu já estou com o pezinho lá fora, porque eu já bati meu ponto. E gente, a gente vê isso direto. A pessoa veio aqui só para cumprir tabela, mas não terminei nem de falar o amém na oração, a pessoa já está lá na porta, louca para ir embora. Por quê? Porque é só para cumprir tabela. Quantos de nós não vivem assim? Quantos de nós estão aqui celebrando, mas que durante a semana ensinam os seus filhos a adorarem outros deuses? Pede para o filho pegar lenha, porque eu vou acender o fogo, e aí a minha esposa e minha filha vai fazer a massa para adorar outro Deus. Eu sei que isso aqui é uma simbologia que Jeremias está dizendo, mas para nós hoje. Mas quantos de nós vêm aqui e adoram, durante a semana ensinam seus filhos a adorarem outras coisas, a idolatrarem outras coisas, e Deus fica de lado? Nas suas casas, a sua responsabilidade, pai e mãe, de ensinar os seus filhos, fica onde? A responsabilidade de marido e esposa se ajudarem a buscar a Deus, a formar Cristo um no outro. Quantos de nós não vivem assim? Que aqui está tudo certo, mas porta fora não serviu de nada. É um sepulcro caiado. Quantos de nós que aqui, ao serem confrontados pela palavra de Deus, semana após semana, com várias pessoas aqui à frente, se arrependem dos seus pecados, passando a viver uma vida completamente em dependência de Jesus, confiando nele, o que resulta numa mudança de vida, de mente e de coração? Quantos de nós, ao serem confrontados pela palavra de Deus, têm esse coração quebrantado e reconhecem, meu Deus, eu sou pecador, eu preciso mudar. Eu não vou ser como esse povo que está ouvindo isso diversas vezes, tem o coração duro. Eu prefiro ter o coração quebrado, eu prefiro estar triste, chorando várias vezes, indignado comigo mesmo porque eu não busco a Deus como eu deveria. Quantos de nós vivem assim, uma fé verdadeira, uma fé sincera que reconhece os seus pecados? Quantos de nós se prostram aos pés da cruz e clamam pela graça e misericórdia de Deus, aguardando pelo dia em que Ele vai voltar, pelo dia em que nós estaremos com Ele, que Ele nos levará para a nova Jerusalém, para a nova terra prometida que mana leite e mel eternamente? Quantos de nós vivem essa fé sincera, que reconhece que não é nada sem Jesus, que coloca seus trapos de imundícia aos pés da cruz de Cristo e que está ansioso pela volta dele? Quantos de nós vivem essa fé sincera? Diferentemente dessa geração rebelde que provocou a ira de Deus, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, cometidos aqui, cometidos na nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos ter confiança em Deus, no Deus que redime pecadores, que vem ao nosso encontro, que concede salvação a esses pecadores que reconhecem os seus pecados, que reconhecem que não são merecedores da graça de Deus e que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que sejamos assim, que não sejamos como essa geração que ouviu tudo isso de Jeremias, mas que possamos ter o coração quebrantado e contrito diante de Deus, porque isso certamente Ele não vai negar, Ele não vai rejeitar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que, Senhor, tenhamos a vida transformada por Ti e que o nosso coração ame ao Senhor acima de tudo. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos perdão porque quantas e quantas vezes, meu Deus, nós nos rebelamos contra Ti e quantas vezes nós ofendemos o Senhor, aquele que é perfeito, que é santo, 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 que permanece de eternidade a eternidade, que criou os céus e a terra. Meu Deus, nos perdoa pelas nossas transgressões.
nos limpa de todo pecado, Pai, que não amemos mais a nós mesmos e as coisas deste mundo, as coisas criadas, Deus, mas que, antes de tudo, amemos ao Senhor, o Criador, o Autor da vida, o Autor da nossa salvação, o Criador. Meu Deus, que em tudo possamos dar graças a Ti, que enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, e que dia após dia possamos confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pedimos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém.